Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Só. Meus amigos, para nós é sempre motivo de felicidade quando temos a grata satisfação de voltarmos ao Chico Xavier, essa casa que sempre nos recebe com muita ternura e carinho. Pedimos a Deus e rogamos nessa noite que nós possamos sair daqui melhor do que entramos. A vida na terra, por vezes, não parece ser uma estrada muito fácil de percorrer. A criatura humana tem dias que costuma questionar-se a razão pela qual está aqui. As dores que se multiplicam, os desafios, as perdas, as dificuldades de toda ordem, financeiras, emocionais, dentro da família, fazem com que todos aqui presentes já tenham um dia questionado, finalmente, qual o motivo de eu estar passando por essa dificuldade ou esse sofrimento. E nessas horas, a criatura recorre ao que nós podemos chamar de fé. Todavia, a fé é algo pessoal, individual, onde cada um vê de forma diferente a dificuldade pela qual está passando. Alguns acreditam essa dificuldade simplesmente à vida. Não, é porque Deus quis que assim fosse. Outros acreditam a sua falta de sorte. Outros acham que alguns nasceram para ser felizes e outros nasceram para sofrer. E nunca conseguimos encontrar as respostas que buscamos, porque a nossa visão ainda é a visão da matéria. Nós não conseguimos enxergar além. Não entendemos ainda que essa vida constitui apenas uma etapa da existência humana, que nós não fomos criados agora, nem tampouco vamos nos destruir quando chegar a hora do decesso no túmulo. Iremos continuar. Somos espíritos imortais. Essa é a principal revelação que a doutrina espírita nos traz. A morte não mata ninguém. Portanto, se estamos aqui, um propósito deve haver. Não estamos aqui por um mero acaso. A nossa vida não constitui apenas um encontro fortuito do espermatozoide e do óvulo que acontece entre um homem e uma mulher, e a partir daí o que irá nos governar é o acaso. Existe um projeto para cada um que se encontra aqui, um projeto reencarnatório, que não é de fracasso nem de derrota, é de vitória. Mas o que significa vitória numa visão mais ampla da vida? É a vitória do mundo, daquele que consegue ficar rico, possuir muitos bens, fama, gozar no grau máximo, ou seria a vitória sobre nós mesmos? Sim, porque há muitos que vencem no mundo e, no entanto, perdem dentro deles mesmos. Os consultórios de psiquiatria e de psicologia estão abarrotados de pessoas procurando a causa do seu sofrer, pois que tem tudo aquilo que poderiam querer no sentido material,
conseguiram alcançar, mas lhes falta alguma coisa dentro dele. É uma nostalgia, uma angústia, às vezes uma saudade de alguma coisa que a criatura não sabe o que é nem de onde vem. E os Espíritos dizem, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que essa nostalgia, essa melancolia que por vezes nos invade, sem motivo concreto, é a saudade e a lembrança da nossa verdadeira essência, da pátria espiritual, do mundo essencial das ideias, como colocaria o filósofo Platão, porque nós não somos esse corpo que tocamos. Eu, em particular, não sou Bruno, eu estou Bruno. Essa é apenas uma das centenas de etapas da minha existência como espírito imortal. E para que serve isso? Serve para que todas as vezes que o sofrimento ou a dor nos visite, nós procuremos entender qual a finalidade daquela ocorrência em nossas vidas. Porque muitas vezes não sabemos por que sofremos. E achamos sempre que a causa do sofrimento está numa existência anterior. Ou simplesmente que não passa de um capricho de Deus que nos jogou aqui para sofrer. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no item Causas Atuais das Aflições, os Espíritos nos dizem que na imensa maioria esmagadora das vezes, o nosso sofrimento na Terra tem causa presente, atual. Não é de outrora, é de agora. É o sofrimento, muitas vezes, provocado pelos desejos que a criatura alimenta. Os desejos sempre materiais, de possuir, de gozar. E uma vez não tendo esses desejos atendidos, a criatura mergulha num poço de dor e sofrimento. Porque acha que se não tiver aquilo que o mundo lhe diz que ela tem de ter, ela não conseguirá ser alguém feliz e alegre. E aí, nesses dias de dor, de sofrimento, onde nós questionamos a vida, onde a melancolia nos invade, nos toma, muitos começam a ficar refém desse pensamento repetitivo. E aquela tristeza vai lhe tomando, vai ficando com a pessoa a maior parte do dia, ela começa a não ver mais muito propósito naquilo que faz, o trabalho lhe parece estar meio azedo, meio sem cor, e a criatura começa o processo de fuga, foge. Uns fogem dentro do relacionamento homem-mulher para um relacionamento paralelo, buscando alguém que ele possa trazer o que ele acha que não tem. Outros fogem para a fuga do consumismo. Eu preciso comprar, eu preciso possuir para que essa angústia me abandone e me deixe. Outros fogem para a fuga dos tóxicos, para anestesiar a consciência e finalmente dormir e não acordar para a realidade. E é impressionante como isso a que nos referimos aqui nessa noite é frequente no coração do homem. Quem aqui nunca teve um dia de angústia ou desânimo, onde a pessoa simplesmente acha que não vale mais a pena viver? E nesse pensamento, ela esquece que é um espírito imortal, que tem uma tarefa a realizar aqui, que não está aqui por mero acaso ou capricho da vida, que o seu projeto reencarnatório foi feito para dar certo, e que a sua finalidade na Terra é superar e vencer a si mesmo, porque a paz é uma conquista que vem quando nós vencemos a nós. Como vencer a si mesmo? Controlando as paixões que nos escravizam, controlando os desejos
que nos imobilizam, procurando voltar o pensamento, então, para algo que a maioria da sociedade não tem tempo nem interesse de pensar. Sim, porque se você, por exemplo, sai com um amigo e se encontra, às vezes, num barzinho, tomando uma cerveja, e de repente você pergunta para ele, o que é que você acha que existe depois da morte? Geralmente o amigo olha e diz, mas pai, que assunto estranho, desagradável, a gente sai para esparecer e tu vem falar disso? Ou seja, a maioria são homens abdominais, homens que vivem da cintura para baixo, come, dorme e faz sexo. Acorda todo dia, escova os dentes rapidamente, come alguma coisa, vai para o trabalho, volta, tira um cochilo, depois assiste a novela, volta para o trabalho, à noite tem o Big Brother, de noite ele foca num programa policial de bastante sangue e vai dormir. E todo dia ele faz aquilo de forma robotizada. Quando atinge a idade de 65 anos, 70, olha para trás e diz, como eu vivi. Você não viveu, você durou. É diferente. Viver é um desafio a nós mesmos. É superar. Superar o quê? A minha ignorância, por exemplo. Eu sou um indivíduo bastante ignorante. Chego em casa, eu tenho dificuldade de simplesmente dizer à minha companheira ou a meu companheiro que ela é uma pessoa para mim importante, que eu lhe quero bem. Sim, porque aqui no Nordeste ninguém usa aquelas frases hollywoodianas de eu te amo, meu amor. Geralmente a gente diz eu te quero bem, mala. Mas a gente diz. E muitas vezes o meu jeito ignorante de ser não me deixa. Não me deixa, por exemplo, perdoar. Se alguém me faz alguma coisa, eu guardo aquilo, fico para mim e entro num processo que nós conhecemos como ruminar. Ruminar é quando o gado coloca o pasto na boca, come o capim desce para o estômago, depois volta novamente para a cavidade bucal, para ele terminar de mastigar, para depois descer de novo. Ou seja, faz isso. Tem muita gente que faz isso com sentimento, fica ruminando. Há quantos anos você se separou, minha senhora? Doutor, já faz 20 anos, viu? Foram 20 anos de casamento com aquele homem. Foi difícil, mas finalmente eu me libertei. Foi? Quanto tempo faz? Já faz 10 anos que eu estou separado, doutor. Então você realmente já deve estar livre. Doutor, eu superei. Eu superei, mas o senhor sabe que a vida vai pegá-lo, né? Lá na frente ele vai encontrar o retorno, porque aqui se faz e aqui se paga. Pronto, então não se libertou. Porque quem se liberta aqui. Não é o físico, é a libertação da mente. Sim, tentei o relacionamento. Não deu certo, eu vou seguir o meu caminho e ele vai seguir o dele. Porque, em verdade, eu tenho um caminho próprio, que independe de quem vai estar comigo. O meu caminho eu vou ter que trilhar. Esses aspectos da existência humana fazem com que a criatura sempre raciocine em torno daquilo que lhe acontece, para que ela não mergulhe numa sintonia mental de pessimismo. Porque há muita gente que acorda e dorme com o pensamento negativo na mente, que nada vai dar certo, que para mim as coisas não acontecem, para fulano acontece, que eu não mereço ser feliz, porque eu nasci para sofrer. E esse pensamento vai se tornando, como diria o espírito André Luiz, o nosso hálito mental. Nós começamos a ser identificados por essa vibração mental. Por isso que tem gente que quando você encontra na rua, que a abraça, você parece que sai com um peso nas costas enorme. Porque a pessoa anda com uma energia grosseira, uma coisa pesada. É o hálito mental
que a pessoa exala para a vida. E aí, quando estávamos preparando o tema de hoje, procurávamos um exemplo de alguém que passou por sofrimentos e não se rendeu a eles. E sofrimentos no grau mais elevados que nós podemos imaginar. Se eu perguntasse aqui, por exemplo, aos senhores, qual um dos maiores sofrimentos que a criatura humana pode passar na Terra, alguns de vocês diriam com certeza, é a perda de um ente querido, de um filho, de um pai ou de uma mãe. É um sofrimento excruciante, não é? Eu imagino que aqui, quem já passou por isso, saiba o quanto é intenso essa perda. E algumas pessoas conseguem, mesmo após essa perda, conseguem encontrar um motivo para viver. Conseguem encontrar um sentido para a vida. E nós encontramos alguém que, a nosso ver, é um grande exemplo desse tipo de atitude. O seu nome é Viktor Frankl. Viktor Frankl era judeu. E os judeus, como todos aqui sabem, começaram a ser perseguidos na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha recebe pesados tributos depois que perde a guerra, após o Tratado de Versalhes, e o país entra numa verdadeira ruína financeira e social. As dívidas eram enormes. Com a crise de 29, quando os Estados Unidos quebram financeiramente, na quebra de Wall Street, a Alemanha recebe um novo impacto e ali surge um período de grande dificuldade para aquele povo. E no meio daquela dificuldade, no meio daquela crise, melhor cenário não havia para que alguém pudesse se levantar e prometer ao povo alemão uma nova saída. Uma saída à base do resgate do sentimento nacional alemão. Aquele cabo, que tinha o nome de Adolf Hitler, havia lutado nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial e já se reunia nos salões da Alemanha e discursava com um verbo imponente. Quando Hitler falava, a sua voz era carregada de magnetismo, de potencial de convencimento. E ali Hitler dizia para o povo alemão que a saída para a Alemanha seria centralizar as forças num governo independente, procurar a hegemonia racial, ou seja, exterminar todos aqueles que não atendessem ao critério da raça pura, da raça ariana, dos alemães galegos de olhos azuis, e Hitler começou a ascender e começou a prosperar no meio político alemão. Eis aí. Todos aqui já ouviram falar dele. Aquele que implantou o regime nazista. E Hitler sabia que os judeus haviam se infiltrado no seio da sociedade alemã e, na visão dele, os judeus tomavam os empregos e as oportunidades de trabalho dos próprios alemães. Portanto, como não haviam preenchido o critério de raça que desejava Hitler, era um povo estranho que estava ali para se apropriar daquilo que era do povo alemão, Hitler escolheu os judeus como o seu bode expiatório. Viktor Frankl era judeu e foi enviado para os campos de concentração junto com seu pai, sua mãe e seu irmão. A sua esposa grávida também foi enviada. Esses campos de concentração, nós podemos mais ou menos lembrar dessa forma. Eram grandes áreas onde os judeus eram enviados para trabalhos forçados, eram arrodeados de cercas elétricas para garantir que dali eles não fugissem, e eles eram colocados nos trens e enviados para esses campos. Frankl foi enviado junto com a sua família para esses campos de concentração. A sua esposa foi para uma ala, estava grávida, e seu pai, sua mãe e seu irmão morreram logo após chegarem nesses campos, porque ao chegar eles diziam assim: vocês vão tomar banho agora.
E eles então iam para grandes armazéns, onde haviam como se fossem chuveiros. E quando os judeus chegavam lá, já despidos da roupa do corpo, esperando então que a água descesse do chuveiro, era acionado o gás venenoso que descia por aqueles chuveiros e matava centenas de uma vez só. O objetivo era o extermínio. Aqui está uma foto de como eles eram aglomerados e dormiam. Eram dezenas de centenas aqui. Frankl narra na sua obra O Sentido da Vida, um best-seller, que muitas vezes um cobertor servia para cobrir 3 ou 4 desses judeus. Os ossos eram expostos, apareciam. Eles ficavam sem comer dias. Frankl conta no livro que lhes era servido uma sopa rala de ervilha, onde eles tomavam apenas uma quantidade para se manter o resto do dia. O frio era enorme nesses campos no inverno. Era tamanho que Frankl conta que muitos os dedos arroxeavam, ficavam pretos e depois eram removidos para os ambulatórios médicos para serem decepados porque haviam necrosado. Aqueles homens não sabiam o que haviam feito para merecer aquilo. Frankl conta na obra que muitos deles se desesperavam à noite e iam em direção às cercas elétricas e se agarravam nas cercas e se suicidavam, porque haviam perdido tudo. Os seus bens haviam sido confiscados, a sua família havia sido separada e eles haviam sido enviados para a morte. Estima-se que Hitler assassinou 40 milhões de judeus dessa forma. Frankl conta que certo dia, então, recebendo um pedaço de pão, porque eles recebiam a sopa e um pedaço de pão para se manter durante o dia, ele se perguntou assim: o que eu preciso fazer para que o desespero e o suicídio não me levem à morte no dia de hoje? Aí ele tirava um pedaço do pão, comia, e guardava um outro pedaço pequeno na calça. E aquele pedaço que ficava guardado na calça era o que lhe dava esperança de chegar à noite, porque ele sabia que de noite tinha um pedacinho de pão para comer. E essa esperança era que fazia com que Frankl não cometesse o suicídio, não se desesperasse. Ele diz que o que lhe mantinha vivo nesses campos de concentração eram os sonhos que ele acalentava após a libertação dos campos. Sim, porque ele sonhava que, de alguma forma, iria ser liberto, iria conseguir voltar. Ele lembrava dos seus projetos como psiquiatra, ele lembrava da sua esposa que estava grávida, ele lembrava do trabalho que fazia antes de ir para cá. E essas lembranças davam a Frankl um sentido para viver. Eis a chave da noite de hoje. Nós precisamos de um sentido para viver. Isso é o que não deixa a criatura humana muitas vezes se matar. Porque ela pensa: eu tenho um filho para criar. Eu tenho uma mãe para tomar conta. Eu tenho meu marido, meu esposo. Eu tenho o meu trabalho que eu amo tanto. Eu tenho coisas na minha vida que são importantes para mim. Eu não vou tirar a minha vida. Eu não vou desistir da vida. Frankl olhava dessa forma. Ele diz que eram esses projetos ideais de vida que lhe davam forças para poder atravessar mais um dia e simplesmente não tirar a própria vida. Aqueles que sobreviviam, diz Frankl no livro, não eram os fortes fisicamente, mas sim aqueles que possuíam um ideal. Qual o nosso ideal de viver?
Uma vez eu perguntei isso a um amigo, ele disse, meu ideal daqui a 20 minutos é comer uma lasanha. Só. Eu não quero pensar mais em nada, eu quero só comer essa lasanha. Eu digo, e amanhã de manhã? É acordar e tomar café. E depois? É ir trabalhar. E depois? Então cada um de nós elege um ideal para si. Muitos dizem, mas eu não tenho ideal. Sim, todos temos um ideal. Apenas às vezes esquecemos. Porque cada um que está aqui nessa assembleia junto comigo, temos um talento que Deus nos deu. Sabemos fazer alguma coisa. Esse talento, muitas vezes, é o motivo de sua vida. Certa feita eu vinha entre Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe no ônibus e sentou-se do meu lado o rapaz que trabalhava na lanchonete que eu costumava frequentar. Eu nunca me esqueço dessa conversa com ele, porque eu aproveitei o ensejo e elogiei ele. Disse, olha, eu acho seu trabalho muito bom, porque eu sempre estou lá comendo e o que você faz bem feito. Ele olhou para mim e disse, sabe por quê? Porque eu gosto de fazer. Eu gosto. Quando eu boto ali o pão, eu vou passando a manteiga, boto na chapa passar, aí eu boto o queijo. Mas o queijo eu não boto de qualquer jeito. Eu vou com a espátulazinha, rebato o queijo, faço aquele montinho, aí pego o hambúrguer. O hambúrguer eu vou, passo na chapa, vou ali assando, aí pego uma cebolinha. Enquanto ele ia falando, minha boca cheia d'água. E ele ia descrevendo como fazia o hambúrguer. E aí eu boto a cebolinha. Agora, isso não é de qualquer forma, doutor. Isso a gente tem que saber fazer. Porque o pão a gente não assa de qualquer jeito. A gente tem que fazer, retalho o pão, passa a manteiga, bota, depois eu prenso. E no que ele ia dizendo, eu digo, rapaz, ele sabe fazer bem um sanduíche. Ele tem talento. Ah, então você está dizendo que o homem nasceu para fazer sanduíche. Não. Cada um aqui sabe do potencial que tem. Mas às vezes, através daquele ofício seu, você chega a etapas maiores. De repente você descobre ali que o que você gosta de fazer é cozinhar, é lidar com a comida. Então agora eu vou procurar voos mais altos, eu agora quero me aperfeiçoar. Eu quero fazer um curso superior, eu quero fazer gastronomia, eu quero colocar um restaurante para mim, porque eu descobri que eu gosto de fazer comida, eu descobri que eu gosto de servir as pessoas, eu descobri que finalmente é isso que eu gosto de fazer. Você não vai se matar, porque você tem um ideal. Às vezes o seu ideal é falar em público. É tão bom falar para as pessoas. Mesmo que nós ainda que falamos, não pratiquemos tudo aquilo que falamos, mas o simples falar, falar de Deus, falar sobre Jesus, falar para as pessoas que elas estão aqui por uma razão de ser, não estão por mero acaso. A gente fala de tanta coisa ruim, não é? A gente comenta tanto assunto negativo. Tem gente que tem o prazer, né? Começou o dia, a pessoa já chega, soubesse, pronto. Quando a pessoa diz soubesse, Deus tenha misericórdia. Porque há uma certa atração de nossa parte pela miséria. Dá a impressão que o mundo é só miséria. Temos um celular, estamos numa rede, né, social, num WhatsApp, só chega crime. Só chega notícia ruim, só chega assassinato. Dá a impressão que o mundo não vale mais a pena. Ou os senhores aqui já abriram algum jornal que na capa está: hoje é primavera, as flores desabrocham e cantam as glórias de Deus. Já leram algum jornal com essa capa? Sabe por quê? Porque não vende nenhum. Agora, se está na capa do jornal, nora atira sogra do parapeito do edifício, cai ela, o cachorro e o vizinho que vinha passando cai também, esbagaçam-se os três e o sangue fica lá. Aí vende assim de jornal. Aí a gente diz, o mundo está perdido. Não. O mundo tem muita coisa boa.
O mundo tem muita gente de bem. Os espíritos reencarnados na Terra não são apenas ladrões, assassinos, estupradores. Há pessoas saindo de casa com um copo de sopa para entregar a quem agoniza com fome. Dentro dos hospitais, segurando na mão de quem já não tem esperança e se acha abandonado. Pessoas que tiram um pouco do dinheiro que tem e dão para quem está passando por uma necessidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a terra não é apenas uma prisão de pranto e ranger de dentes. Se fosse dessa forma, Jesus não tinha vindo ter conosco, não tinha andado conosco, comido conosco, estado perto de nós. Jesus, a luz do mundo, nos disse: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Ele não disse para nós: vós sois desgraçados, espíritos inferiores que vieram para cá para sofrer. Não. Vós sois o sal da terra. Que brilhe a vossa luz. Ele acreditava em nós. Ele queria que nós fôssemos alguém melhor. É para isso que serve essa doutrina libertadora. É para que nós examinemos a nós e não ao outro. É para que eu olhe para mim e me pergunte, afinal de contas, será que eu não estou sofrendo por conta de minhas próprias atitudes? Será que eu não deveria mudar o meu jeito de ser, a minha forma de tratar as pessoas, a minha postura no trabalho? Será que eu não estou escravo de um vício que me faz todos os dias me render a ele? Uma paciente me visitou no consultório e, ao entrar, antes de eu lhe perguntar o nome, ela olhou para mim e disse: olha, eu vim aqui porque disseram que o senhor é até mais ou menos, viu? Aí eu disse: são seus olhos. O que é que eu posso lhe ajudar? Não, veja, antes do senhor começar a consulta, eu só quero lhe pedir uma coisa. O senhor deixa eu lhe pedir uma coisa? Eu disse: pois não, minha senhora. Me peça tudo, só não me peça hoje nessa consulta para eu parar de fumar. Aí eu disse a ela: quem sou eu, minha senhora, de lhe pedir uma loucura dessa? Para a senhora parar de fumar? Jamais eu vou lhe pedir um negócio desse. Porque ela já veio pronta, ela já veio com a ideia formada e me avisando que eu não me atrevesse. Eu disse: minha senhora, olha, eu estou aqui para tentar lhe ajudar. Se essa ajuda ela vai acontecer, depende de mim e da senhora. Eu não vou conseguir lhe ajudar se a senhora não quiser. Então, se a senhora está me dizendo que não quer parar de fumar, eu não tenho como lhe ajudar nessa área. Eu vou tentar lhe ajudar em outra. Porque, em verdade, as pessoas às vezes procuram a cura para suas doenças, mas elas não querem a cura. Elas não querem. Elas querem continuar naquela mesma postura engessada. Porque faz bem para mim me manter como eu sou. Se eu tentar mudar dói um pouco, não dói? Né? Existe um livro que circula por aí que diz que há uma reforma íntima sem martírio. É mentira, viu? Toda reforma íntima tem martírio, toda ela. Porque para que eu me reforme, eu preciso encontrar com as minhas mazelas morais. E para que eu possa superar essas mazelas, dói. Dói. Meus amigos que todo sábado liga para mim, já tem o horário certo. Eu já janto, dou o grau de desgraça no Jornal Nacional e depois eu parto para a luta. Meus amigos já estão ali, pronto. Para a gente tomar uma de empenar no sábado de noite. Então eu ter que dizer a meus amigos: ó, eu não vou hoje não. Dói. Certa feita, um jovem no atendimento fraterno disse assim: eu estou até melhor,
Mas depois que eu mudei o meu jeito, eu comecei a vir aqui ao centro, meus amigos foram-se embora tudinho. E o atendente fraterno disse: meu irmão, sabe o que é? É que o mal se afastou de você. Porque aquele que é seu amigo de verdade não vai se afastar de você porque simplesmente você não quer beber. Porque simplesmente você não quer roubar. Porque simplesmente você não quer usar droga. Porque simplesmente você não quer se juntar com as famigeradas malas no interior, que são aglomerações de desocupados que ficam nas calçadas de casa, observando o movimento que vai e vem e dissecando a vida alheia. Lá em Santa Cruz do Capibari, onde eu me criei, tinha um nome, chamava de mala. E uma vez eu perguntei, o que é uma mala? E o amigo me mostrou, disse, é aquele pessoal que fica ali. Eu digo, fazendo o quê? Não, todo dia de 8 da noite ele se junta na praça, se aglomera e fazem um tipo de reunião. Eu digo, destinada a quê? Simplesmente a falar de política e da vida alheia. Em toda cidade do interior tem. Só tem um detalhe. Quando essas aglomerações se formam, qualquer grupo destinado a qualquer coisa, não se forma apenas o grupo dos encarnados. Tem também o grupo dos desencarnados, que se juntam e se aproximam mediante os interesses. Isso é uma lei simples de compreender. Ora, eu costumo roubar, desviar dinheiro público, um exemplo. Aí eu desencarno. A morte vem, de repente, e me convida a retornar. E eu estou no mundo espiritual. E descubro que a morte não existe, que eu continuo vivo. Eu vou atrás de quem para me reunir? Quando eu tiver um momentozinho, digamos assim, de liberdade. Eu vou me associar às pessoas que alimentam o mesmo tipo de pensamento que eu tenho. Porque somos afins, somos parecidos. Nós só nos aproximamos, os senhores estão aqui na noite de hoje, porque todos nós comungamos de um ideal, que é a nossa melhoria espiritual. É a busca de Deus na nossa vida. É o que nos reuniu aqui. Mas se nós fôssemos um grupo, por exemplo, de bandidos ou ladrões, nós estaríamos também reunidos para tramar algum tipo de crime. É assim que ocorre. É a lei de sintonia e afinidade. Nós que vivemos nos campos de concentração, diz Frankl, podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos confortando a outros, dando seu último pedaço de pão. Sim, Frankl diz que mesmo ali no sofrimento profundo, sabendo que a morte poderia chegar a qualquer momento, alguns judeus saíam de madrugada para levar um pedaço de pão para quem sabiam que não tinha, que estavam passando fome. A solidariedade dentro do sofrimento humano. Isso é muito belo. É aquele amigo que liga para você quando você menos espera. Você estava lá, em casa, pensando naquela noite mesmo em dar um fim a tudo. Achando que tomando uma taça de veneno ou dando um tiro na cabeça, você vai adormecer e não vai acordar mais. Esse é um grande engano. O homem não se destrói. O que destrói é o corpo. Nós continuamos. E de repente, quando você está ali, o telefone toca, alguém liga, é um amigo. E você diz, estranho. Você ligou agora? Eu não sei porque eu lembrei de você. De repente me deu saudade. Está tudo bem? E aquele ciclo de ideias é interrompido. Porque aquele que está pensando em tirar a vida, ele fica com a ideia assim, fechada, arrodeando, ciclando, como se fosse uma coisa ruim em torno dele. E aquela ideia, ela não muda, ela não sai da sua mente ao dia todinho. Vai agora. Ninguém gosta de você mesmo. Ninguém vai nem lembrar que você existe. Aproveita. Vai ser rápido.
E o seu anjo de guarda ali, perto de você, dizendo: não faça não, meu irmão. Não faça não, porque o seu problema pode ser resolvido amanhã de manhã. Tenha calma, tenha fé em Deus. Você é filho de Deus. Você não veio para o mundo para voltar dessa forma. Tenha coragem. Em frente, dentro de você, existe uma força maior do que você imagina. Porque imagine ele, Frankel, ali, a esposa já morta, estava grávida. O pai, a mãe e o irmão mortos, só restava ele. O que ele podia fazer? Simplesmente pegar na cerca e ser eletrocutado e acabar com tudo. Mas ele sabia que a sua vida não era destinada a isso, que havia um propósito, que havia um sentido. Então ele diz aqui, podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos confortando a outros, dando seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova suficiente que tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Isso não pode ser tirado de mim. Não pode. Podem me tirar o dinheiro, podem me tirar a roupa, a comida, mas não podem me tirar a liberdade de eu dizer como será a minha vida amanhã. Não podem. Isso é meu. Pertence a mim. Pertence aos senhores. A liberdade de tentar novamente. De novo. Ah, mas não deu certo. Não deu certo. Eu estudei tanto, me dediquei tanto para aquela prova, para aquele concurso, mas não deu. Dedique-se mais. Estude mais. Vá adiante. Tente. Tem uma música do Raul Seixas que tem esse título: Tente outra vez. Tentemos sempre, meus irmãos. Uma vez, duas, três. Porque a vida não acaba. Se interrompermos a vida através do suicídio, iremos voltar novamente para completar o que ficou interrompido. Porém, numa condição de sofrimento, com a consciência culpada, porque fica na nossa consciência o ato. A consciência não é o cérebro. O cérebro morre, a consciência sobrevive à morte. E aí, ao chegar no plano espiritual, descobrimos que a morte não existe. Vemos nas reuniões mediúnicas espíritos comparecerem pedindo uma nova oportunidade, pedindo uma nova chance para reconstruir aquilo que foi interrompido pelo desespero humano. Nunca deixe o desespero lhe tomar. Quando você estiver a ponto de explodir, no limite do limite, lembre de Jesus. Lembre de Deus. Eleve o pensamento a Ele. Peça misericórdia. Senhor, ajuda-me, Senhor, nessa hora difícil. Não me deixa cair, Senhor. Mostra-me um caminho. E se o seu pedido for sincero, for do coração, o socorro vem. Porque não estamos sós. Não estamos sós. Temos um espírito amigo, um anjo guardião, que caminha conosco, que fala conosco. E às vezes nós dizemos: é a voz da minha consciência, é o amigo espiritual tentando falar conosco. Mas será que temos ouvidos de ouvir? Será que tiramos a sujeira de dentro do ouvido? Não a sujeira material, mas a sujeira mental, as ideias de pessimismo, de fracasso, tiremos. Ah, mas é tão difícil para mim. Porque não é porque eu quero, é porque o pensamento chega. Então comece a cultivar hábitos. Comece a cultivar. Vou dar um exemplo simples. À noite, antes de dormir,
Leia um trechinho do Evangelho. Pode ser pequeno. Ah, doutor, mas me dá um sono quando eu vou ler. Quando você pega a revista Caras, que você vai ler tudo que tem sobre a vida alheia, lhe dá sono? Não, aí não me dá sono, eu fico acordadíssimo. Quando você assiste a novela, lhe dá sono? Não, não me dá sono. E por que lhe dá sono quando você vai ler o Evangelho? Sabe por quê? Porque ainda você não despertou para isso. Você precisa cultivar. Cultivar. Exemplo, toda segunda-feira na sua casa. Senta na mesa, chame alguém. Fulano, vem cá. Tu tem aí 20 minutos desocupado? Tem, acho que eu tenho. Senta aqui. Vamos ler aqui uma passagem de Jesus. Aí você abre o Evangelho. Lê um trecho. Experimente fazer isso toda segunda-feira na sua casa. Você vai perceber que algo diferente começa a acontecer. Esse algo diferente é que você começa a ter uma certa paz, um equilíbrio que você não tinha outrora. É um momentozinho que você dedica à palavra de Deus. O que eu quero da vida? Geralmente sempre fazemos a pergunta assim, não é? Quando a gente está sofrendo, a gente pergunta assim: o que é que eu quero da vida? Talvez a pergunta correta fosse essa. O que é que a vida quer de mim? Porque tem muita coisa que eu quero da vida que eu não vou ter. Eu quero muito pegar da Mega Sena acumulada. Eu poder comprar as casas de Camusim, tudinho para mim. Mas eu não vou acertar. Primeiro porque os homens não deixam, já está tudo programado. Quem vai ganhar, quem não vai. Mas toda sexta eu faço uma fezinha ali, né? Crendo que um dia aquilo vai sair para mim, que moro. Eu quero muito. Mas eu não consigo. A gente sempre se apoia assim. Ah, quando eu conseguir dinheiro, aí eu vou ajudar. Aí você vai ver que espírito é você. Aí você vai ver o que é sopa. Vai ser tanta sopa que vai ser um rio nessa rua de sopa e o povo nadando e tomando sopa. Porque o dinheiro que eu vou ter, eu vou fundar muita creche. Aí sabe o que acontece? Desencarna. É como aquele povo que vendia livro antigamente. Não sei se os senhores lembram aqui, aqueles vendedores de livro, a Baça. Eram uns 50 livros, né? Uns 50 volumes. Aí a gente comprava a Baça e botava na prateleira de casa com 2 travezinhas de madeira, muito bonita a coleção. Aí o camarada diz: é só eu me aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou ler ela do primeiro até o último. Aí fica lá de enfeite. Aí você desencarna e não lê nem o primeiro volume. Não é? Porque a gente sempre vai deixando para depois, vai empurrando com a barriga, jogando para depois. Procuremos para nós o que nos faz feliz hoje. É o hoje que importa. O amanhã eu não sei como vai ser, mas o amanhã será o resultado do que eu estiver fazendo hoje. É uma lei, é uma consequência. Viktor Frankl atravessou pelos campos de concentração, perdeu sua família, foi submetido a torturas, à fome, ao frio extremo. Não tirou a sua vida, porque a sua vida tinha um sentido. Ele tinha ideais. Logo após, os campos de concentração foram desfeitos. Hitler perdeu a Segunda Guerra Mundial e Frankl sobreviveu. Retornou à universidade e fundou uma corrente da psicologia chamada logoterapia, a terapia do sentido, ou seja, o indivíduo sairá da depressão se ele tiver um sentido para viver. Esse sentido pode estar no trabalho, na família, na arte, na
na assistência social, no ideal religioso, todos nós encontraremos o nosso sentido. O sentido da vida, portanto, é o que nós aqui, cada um, devemos procurar. E toda vez que chegar a tristeza, a angústia, a melancolia, perguntemos o que a vida quer de mim. Eu preciso me movimentar para sair dessa energia que me envolve no momento. E aí, meus irmãos, a vida será um jugo mais leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e serão consolados. Jesus de Nazaré. Pensemos nisso, meus irmãos. Um forte abraço e muita paz. Vamos aproveitar esse momento e elevarmos o pensamento a Deus para a conclusão dos trabalhos. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, agradecemos a Ti, Senhor, por mais esse dia em nossas vidas, pelo alimento, Senhor, que nos destes, pela roupa que nos agasalha do frio, pela casa que nos serve de guarida, pela família, Senhor, que temos, pelos amigos, pelo Espiritismo. Obrigado, Jesus, porque muitas vezes temos mais do que merecemos. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver em nós a energia do amor, a socorrer aqueles, Senhor, que sofrem mais do que nós, a sentir a alegria, Senhor, e a confiança no futuro, porque sabemos, somos espíritos imortais. Ajuda-nos, Senhor, nos momentos de desânimo, nos dias difíceis de sofrimento, ficai conosco, nos sustenta, Senhor, através dos amigos espirituais que nos socorrem, que nos amparam. Faz de nós, Jesus, os discípulos e os apóstolos da última hora. Abençoa, Senhor, a todos os nossos familiares que não puderam estar aqui no dia de hoje, aos doentes nos hospitais, aqueles que padecem a privação de liberdade nos presídios. Estende, Senhor, a tua luz a todos eles. E nesse sentimento, rogamos por fim, Senhor, abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja.